Porque o texto de hoje, ele fala para os médiuns, para nós, aprendizes da doutrina, tá? Que estamos nos colocando no processo de estudo. O que Jesus ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo é para os espíritas. Para os espíritas. Você pode dar para outras criaturas, mas quem vai compreender verdadeiramente o Evangelho segundo o Espiritismo somos nós, espíritas, médiuns e trabalhadores. E ele fala, o Espiritismo bem compreendido, sobretudo bem sentido, facilita a prática do Cristo e a fé inabalável. E esta fé inabalável, ela surge pela nossa coragem, pela nossa abnegação, pela nossa vontade de construção de um mundo melhor. Retribuir o mal com o bem. O que é o mal? O mal é a forma pensamento. O mal é todo o mal que as pessoas pensam. Toda vez que uma pessoa sair das regras dos 10 mandamentos, da ética, da moral, dos bons costumes, ela está vibrando mal. Então, o mal, ele é feito pelo pensamento humano. E o bem também é o pensamento humano. O mal, ele pode e deve ser modificado pela propriedade do pensamento. Quem modifica o mal, quem tira o mal, somos nós, médiuns. Porque nós, médiuns, temos o conhecimento, tá, das forças eletromagnéticas do nosso perispírito, nós temos conhecimento dos fluidos que nós podemos modificá-los. Então, nós podemos modificar o mal e transformá-lo em bênçãos. O mal são formas pensamento. E como se forma o mal? É o desejo da pessoa. Ela deseja, ela pensa mal, ela usa a energia do perispírito dela, ela usa a sua energia física e ela então tem o seu pensamento. Então ela tem vontade, ela usa o fluido vital dela, a mente, e forma o bem ou o mal. Então o mal, o bem, é usado o nosso fluido, a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa forma pensamento. E essa situação do mal, quando nós temos o ódio, o pânico, o temor, a miséria e a tristeza. Então, quando nós nos deixamos envolver com o ódio, nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que eu faço comigo mesmo? Eu ajo no meu perispírito, no meu desejo e formo o ódio. E esse ódio fica na minha volta. É a primeira ação que eu tenho, a ação do ódio, ele fica na minha volta. E quando eu descarrego, que eu envio esse ódio, eu envio essa mancha negra para a pessoa a quem eu quero remeter. Então, eu remeto para a pessoa o meu desejo, a minha vontade, com a minha vitalidade. E da mesma forma será o pânico, será o temor, a miséria, a tristeza. A pessoa emite, ela deseja e ela emite. E o bem? O bem pode transformar os fluidos vivos e mortos. Os espíritos podem modificar, dirigir, mudar a constituição dos fluidos. Então, quando eu recebo essa onda de ódio, eu preciso modificá-la, desintegrá-la, solvê-la, desmagnetizar, para que ele se torne bem. Então, o mal é negro, o bem é luz.
Então, eu preciso que essa minha luz, forte e corajosa, emita forças eletromagnéticas e bombardeia o mal. É isso que nós somos. Nós somos essa ciência. Isso é ciência espírita. Então, eu preciso me livrar do mal. Eu tenho que ter essa luz brilhante, atuante, forte, corajosa, com a energia do Criador, e eu lanço, e eu desintegro, solvo e desmancho. E é isso que eu recomendo o médium a aprender a cuidar de si mesmo, saber cuidar de si, saber manter-se equilibrado para que ele possa melhorar-se a nível de futuro. Então, quando vem esse fluido de severidade, o médium se transforma, quer dizer, ele usa a luz, ele usa o pensamento dele, a vontade dele, e torna em afabilidade. É um fluido doce. Então, ele tira o mal, tira a aspereza e coloca algo de doce. E é essa mutação, é essa transformação que o médium tem que aprender. Então, nessa hora eu falo assim, fique cuidando de você. Você é a pessoa mais importante. Você precisa aprender isso. Porque na hora que você entrar no ódio, você tem que saber solver. A hora que você entrar no temor, você tem que saber solver. A hora que você entrar no mal, você tem que saber. É isso, os espíritos podem te ajudar muito, mas você tem que ter a técnica aqui, ó, dentro da sua mente, dentro do seu coração, porque é o seu coração e a sua mente junto é que vão fazer essa explosão. Então, o médium vai transformar em afabilidade, amor, esperança e bem. Quando o médium encontra a tristeza e aquela angústia, aquele faniquito, né? Ele vai cristalizar em alegria. Então, aquele fluido ruim e tristeza, ele vai solver e vai lançar todo um fluido luminoso, igual pedrinhas de açúcar. Doce, lindos, bonito, formoso. É isso que o médium tem que aprender. É esse o grande trabalho da mediunidade. E isso é forma básica do médium cristão, básico. Para realizar, eu preciso da partícula divina. Então, toda vez que eu vou fazer qualquer trabalho espírita, eu vou rogar primeiro a Deus, pedir autorização para usar toda a partícula divina, o amor de Deus, que é isso que nós não sabemos buscar ainda, essa fonte grandiosa do amor de Deus nas nossas preces e fazer transformar em luz e saber distribuir. Nós ainda, com a nossa imperfeição, nós ficamos gravitando na nossa volta as coisas ruins. E o médium veio para solucionar. Nós somos soluções e resoluções no que viemos fazer. Onde houver ódio, que é a prece de Francisco de Assis, que os espíritas entendem, né? Mas poucas pessoas entendem, né? Que eu leve o amor. Pois se tem ódio, como que ele vai levar o amor? Se o ódio está impregnado lá, ele tem que transformar, ele tem que tirar. É um copo sujo, cheio de sujeira. Como que você vai levar aquele copo sujo e vai dizer assim, eu te dou com amor? Não, você tem que lavar, você tem que passar detergente, você tem que limpar aquele copo, botar uma água limpa para dar para ele uma água limpa, serena. Então, isso que o médium tem que entender. Quando existe uma ofensa, esse fluido, ele é um fluido argiloso, ele bate, ele é como flechas, ele toca, ele machuca, ele te agride. Então, você tem que tirar aquele fluido, fechar as machucaduras, colocar fluidos curadores e lançar o perdão. Quando tem a discórdia, é aquele fluido discordante, briguento, maléfico, ruim. Então, você tem que solver isso. Você tem que aprender a solver. Quando você tira esse fluido ruim,
aí você traz a união. Porque se você trouxer a união, nesse fluido, você não vai conseguir. Porque às vezes o mal ele é muito maior do que o bem que nós estamos colocando. A pessoa maléfica, ela fica um dia te desejando mal. Daí um pouquinho ela está falando mal de você, daí um pouquinho ela está falando mal, daí um pouquinho e você vai fazer a prece de 1 segundo, né, de união. Quer dizer, o tempo da outra que levou um dia falando mal de você, num segundo você não vai solucionar. Então, é isso, nós precisamos de tempo para solver as coisas ruins e desmagnetizar. Então, é a dúvida, a falta de fé. Será que eu tenho que tirar essa dúvida? Você também, médium. Tem dia que você acha que o espiritismo é bom, tem dia que você acha que os espíritos não é bom, tem dia que você acha que os espíritos estão errados. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Então, você tem que tirar de você, médium, a dúvida. A dúvida. Tudo isso que junta ao seu redor, que você não está entendendo, que te deixa dúvida na alma, você solve, desmancha e coloca uma fé ardente para você passar. Da mesma forma, nós falamos, aquilo ali está errado. Aquilo está errado, você sabe que está errado. Então, você tem que ir com o seu pensamento, com o seu desejo, desintegrar o erro, solver o erro, limpar o erro aqui, na mente. Sentadinha, bonitinha, ajeitadinha, lindinha, sem sair nada do cabelo do lugar, e colocar a verdade. É isso. Aí tem o desespero, aí você vê todo mundo desesperado, chorando, doidos, loucos, passado da cabeça. Se você só levar esperança, não vai funcionar. Por quê? Porque está impregnado de desespero. Então, você tem que tirar o desespero, limpar, esterilizar, colocar um fluido doce, gostoso, sereno da esperança. Então, são bem diferentes o fluido do mal e o fluido do bem. É totalmente diferente. Mas você não pode juntar os dois, porque essa salada de fruta também não funciona. Então, é um para lá e um para cá. Um se solve e coloca o outro no local. Da mesma forma, será a alegria e as trevas. As trevas é um fluido escuro, emitido pela alma humana. A alma humana faz as trevas. Quem fez as trevas não foi Deus. Quem cria as regiões umbralinas, lugares escuros, tenebrosos, é a mente humana. A mente humana das pessoas más. E somente aquele que tem luz é capaz de dissolver as trevas. Ok? Então, o bem e o mal é forma pensamento, tá? Então, esse daqui não é para pessoas frágeis, mas para os guerreiros fortes, corajosos, que querem proteger a sua família. Aí Jesus vem e fala assim: amai os vossos inimigos, vivos e mortos. Quem são os seus inimigos? São seus cobradores, seus obsessores, peceus dos sábios, sua família, são os caluniadores que estão em volta de você, são aqueles que te enganam todos os dias, os difamadores que difamam você, perseguidores que estão em todos os lugares, e os duelistas. Aquele que disputa, porque eu sou mais bonita, porque eu sou mais rica, porque eu sou mais isso, porque eu sou mais aquilo. E disputa uma coisa sem valor nenhum, mas cria a disputa de família, disputa de bens, disputa de qualquer coisa. E o que o médium tem que fazer? O médium tem que solver os fluidos dos duelistas, dos perseguidores, difamadores, enganadores, porque médium é enganado. Se falar médium, sempre foi enganado. Pelos familiares, entes queridos. Então, você tem que tirar essa situação infeliz e começar a transmitir energias positivas, substituir. Filhos de Deus, que faz levantar o sol aos bons e maus. Isso ele está falando do fluido cósmico. Sol significa o fluido cósmico.
a energia cósmica, o éter, a energia astral, a força astral, isso não importa, mas isso vem do Sol, a energia dos espíritos superiores que emana para todo o nosso sistema solar. Chuva, chuva, fluidos curadores para os justos e injustos. Então, quando nós limpamos, tiramos a sujeira, eu posso orar e buscar uma chuva de fluidos curadores, de Deus, dos espíritos, dos fluidos das matas, das ervas medicinais, das flores. Eu posso trazer esses fluidos curadores, mas eu não posso colocar o fluido curador aonde está sujo, está com infecção. Primeiro eu tenho que limpar bem, eu tenho que esterilizar para colocar o fluido curador. A recompensa. Auxílio a todos os espíritos, sem distinção. Está lá no Evangelho. Médium não pode dizer, eu não vou ajudar fulano porque ele é rico. Eu não vou ajudar fulano porque ele é preto. Não vou ajudar aquele lá porque aquele é índio. Não vou ajudar aquele porque, sei lá, não gosto dele. Não. O médium, o espírita, é sem distinção. Quando cair dentro da sua propriedade, dentro do limite do seu lar, dentro da sua aura, você vai ter que socorrer. Tá? Sem distinção. Fazer o bem a todos, sem esperar coisa alguma. Então, não dá para o médium sair na rua e querer acertar todo mundo na rua, porque não vai funcionar. Nem Jesus conseguiu. Quando Jesus conseguiu falar sobre o evangelho, os caluniadores, os hipócritas, os mentirosos, o povo começou todo mundo a falar mal do Cristo. Então, quem somos nós para achar que nós vamos sair na rua, em qualquer lugar, e vamos solucionar o problema do mundo? Nós, médios, vamos solucionar a nossa célula familiar. Esse é o nosso primeiro trabalho. Depois, se vocês vencerem essa prova da célula familiar, vocês serão chamados para outros compromissos. Mas, primeiro, a célula do lar. Qual a maior imperfeição que pode me impedir de ser um bom médium? O egoísmo e o orgulho. Tá? Então, o egoísmo é aquele que ele tem abundância e não quer dar nada. Tá? É aquele que estuda e não quer distribuir. Por exemplo, eu não posso ser egoísta. Tá? Eu não posso estudar espiritismo, eu não posso fazer todas essas minhas pesquisas sem passar para os outros que eu seria uma pessoa egoísta. Eu não posso entender de flores, entender disso, e se alguém me perguntar, eu não vou falar como isso funciona. Então, esse egoísmo do cristianismo, nós devemos falar, mas nós não podemos ser orgulhosos, né? Porque o orgulho também vai matar um dos princípios que nos mata a mediunidade. O egoísmo deve ser desmagnetizado e transformado em caridade, pensamento e trabalho. Então, aonde tiver algo que nos impeça de fazermos caridade, seja caridoso. Trabalhe e faça vencer a sua prova. O orgulho modificado em justiça. Então, toda vez que defrontarmos com o nosso orgulho, nós precisamos nos tornar justiceiros. O ódio, cristalizado em amor, é aquilo que eu disse. Nós temos que solver aquelas partículas escuras e colocar multidões de partículas, como açúcar cristal, naquilo que nós queremos. Tem que ser doce, amoroso, afável, justo, bom. Em busca do bem, com as forças eletromagnéticas da alma. As forças eletromagnéticas da nossa alma, que é a atração e repulsão do nosso perispírito e de todas as partículas atômicas do nosso corpo, é a parte essencial do estudo da doutrina espírita. Amar os inimigos é tirar os obstáculos. Então, como que você vai amar o seu inimigo se ele vem com uma ducha de ódio?
tá? Uma ducha de rancor e de vingança. Mas se você é um médium que sabe tirar o ódio, o rancor e a vingança, você neutraliza essa situação, neutraliza esse ódio que chega em você e vai te deixar doente. Então, é isso que é a caridade, amar o inimigo. É não deixar que esse ódio avance, ultrapasse as barreiras do correto, do justo e do caridoso. Reconciliar é socorrê-los. Apresentando-se a ocasião, a pessoa que te odeia, e ela chega perto de você, e você sente aquele ódio, que ele te queima nas tuas costas, queima as tuas faces, porque aquele que tem ódio, ele vem e lança aquele fluido em cima de você. Então, você retira, queima, desintegra. E se for um espírito, você faça a mesma coisa e socorra o espírito para uma colônia espiritual. Os vivos, nós podemos passar uma reencarnação auxiliando, porque o vivo, ele só muda quando a alma dele quer. Enquanto a alma do vivo não desejar crescer e conhecer a ciência espírita e transmutar, ele vai continuar na sua irradiação de ódio, de raiva e de vingança. E você, médium, tirando, dissolvendo, desmagnetizando todo esse fluido sobre você. Retribuir o mal com o bem é apenas uma troca de fluido. É a transmutação. Para os espíritas, é muito diversa a maneira de ver a prova e expiação. É a missão de socorro, ser superior ao adversário, a alma em maior virtude. Então, é isso que Jesus nos ensina no Evangelho, amar os vossos inimigos. Tá? Que é difícil de explicar para uma pessoa que ela não seja espírita e que ela não tenha a sua mediunidade e que também não tenha conhecimento de toda a ciência espírita e dos fluidos, né? E não saber elaborar e trabalhar os fluidos doces e bons. Os inimigos desencarnados, todos nós temos. Indulgência para com eles, vivos e mortos. Será sempre a mesma. Nós assimilamos o fluido e fazemos a repulsão dos fluidos. Através do conhecimento, o espiritismo, que são das leis de relação. Quer dizer, nós estamos vivendo com esses espíritos. Não tem como nós nos libertarmos dele. O importante é o conhecimento. Pela caridade, está lá no Evangelho. Podemos fazer do inimigo um amigo após a morte, socorrê-lo e trocar os fluidos. Então, se um inimigo nosso vem até nós, com o seu ódio, com a sua raiva, porque eu te pico, te cozinho, não importa. Você vai tirar aquele fluido e vai colocar um fluido bom nele e vai levá-lo às colônias, aos hospitais, pronto-socorro. Que é isso que o médium espírita faz. É a coisa mais comum, mais certa, mais lógica e mais racional. Pode extinguir o ódio do encarnado e desencarnado. A grande lei de solidariedade e fraternidade universal. Então, à medida que nós vamos crescer como médios, seremos solidários à grande lei universal. Vocês vão crescer e vão chegar a essa construção de uma beleza maior como médium, como ceareiro, como trabalhador. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe a outra. Né? Alguém fala, imagina, se me bater aqui, eu não vou deixar bater na outra. Né? É mais ou menos assim. O que significa face? Ponto de honra. Suscetibilidade sombria. Orgulho da exaltação da personalidade. Injúria contra injúria. Ofensa contra ofensa. Jesus vem e diz, retribuir o mal com o bem.
Não resistai ao mal que vos queiram fazer. Jesus ainda era lindo e maravilhoso. Olha só. Não resistir ao mal que vos queiram fazer. Quer dizer que ele tinha saída. Ele ensinava sair do problema, né? Porque se você não resiste a isso daí, tá? Você vai ficar sobrecarregada. Então, Jesus sabia que através das forças da alma, porque Jesus disse, vós sois deuses. Mas também ninguém entendeu que nós éramos deuses, né? Agora nós estamos começando a tatear essa força da espiritualidade maior. Como me limpar? Tirar os fluidos do mal, tirar o fluido do orgulho, da injúria, da exaltação, da suscetibilidade, da ofensa. O mal chega e o que eu faço? Eu transformo, eu elaboro, eu solvo, eu desmagnetizo, eu modifico os fluidos malsãos. Isso é doutrina espírita. Isso está lá na Gênese. É isso. Por essa razão, o espírita tem de estudar. O espiritismo não é só palestra, tem bases profundas da ciência espírita, da mediunidade, do crescimento da criatura, do desenvolvimento da sua mente, do seu potencial energético de trabalho. Isso aí é muito importante. A outra face seria modificar, solver e transformar, mutar. O quê? O orgulho, o pseudo-sábio, o enganador, o duelo, a injustiça. Então, nós médios temos que, eu não aceito injustiça, eu fico nervosa, eu fico angustiada quando eu vejo uma injustiça. Solve aquela injustiça, não deixa ela chegar em você, nem o duelo, nem a pessoa que queira te enganar, nem aqueles que queiram te roubar. Não deixe chegar. Você sente, então você solve, desmancha e coloca coisas boas. É esse o grande trabalho de nós, médiuns espíritas. A fé. O médium espírita tem que ter a fé no futuro, que após todo esse processo reencarnatório, nós retornaremos à casa espiritual. Retornaremos à nossa família, aos nossos entes queridos, retornaremos ao nosso lar, aonde nós estivermos, na justiça divina, que Deus é sábio e bom, pode dar forças ao homem, quando mais elevar o pensamento acima da vida material. O que é sairmos da vida material? Não é passarmos fome e nem sermos pessoas que não vamos ser corretas e justas na vida material. Não. Você precisa elevar seu pensamento para solver o mal na sua volta, aprender a trabalhar com a sua mente, porque após a sua morte é o seu pensamento. Ou você vai chegar no mundo dos espíritos escura, trevosa, ou você vai chegar lá luminosa. É isso que nós temos que ter em conta. O que eu vou fazer para mim ser luminosa? E o que eu vou fazer para mim ser escura? É só continuar fazendo o mal e deixar o mal de todo mundo cair em cima de você e você virar uma bela lata de lixo, toda suja, né? De graça, de fuligem, toda ruim, negativa, que não enxerga, não vê. É isso. Ou você se torna luz. Porque se tornar luz após a morte, isso não existe. Quem é, é. Quem não é, não é. Você, se Deus quiser, vai virar uma estrelinha no céu. Vai virar uma estrelinha se for gente boa. Se for boa, se tirou tudo isso. Senão, na hora de morrer, tá preta, tá dura, tá cheia de infecções, de fluido. E que é isso que nós não podemos fazer? Nós não podemos dar trabalho para o mundo dos espíritos. Nós temos que chegar lá mais claros, mais suaves, melhores. Quanto mais elevar o pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. A mágoa, você solve, desmancha e coloca bem querência, né? Querência, bondade, justiça, vingança.
A vingança é o derradeiro vestígio dos hábitos selvagens. A vingança inflama paixões, cólera, ódio, hipocrisia, calúnia, pérfidas insinuações, cria odiosas armadilhas. Aí, se o médium não souber trabalhar e vir essas odiosas armadilhas causadas pelos vivos e pelos mortos, você vai cair na armadilha e você não vai saber solver essas armadilhas. Essas pessoas que te caluniam, você fala, nossa, eu estou caluniando, mas você tem que tirar a calúnia. Aí, esse povo em volta de mim somente. Você tem que tirar essa mentira. Quem tira a mentira, quem tira a calúnia, o ódio, a cólera, as armadilhas, é o médium. E é isso que você tem que entender. Então, você tem um perfil de crescimento temporariamente, até você passar de ano nos fluidos, nas desmagnetizações, junto com a sua equipe de trabalho. E o que vai acontecer? Você vai ser atacada. Já é, todo mundo é, onde tiver, ela vai ser atacada. Pode ser católica, crente, espírita, pode ser o que quiser. Ela será atacada pelos seus espíritos inimigos. Então, onde vão atacar? Vão atacar na honra e nas mais caras afeições. Indiferentemente se somos espíritas. Só que o espírita, ele vai trabalhar para não deixar machucar a sua honra e nem os seus filhos, e nem os entes queridos. Porque não adianta chorar, falar, ai, minha honra foi atacada, ai, meus filhinhos, tadinho. Não, não tem isso. O médium, ele está aí para impedir o mal e transformá-lo em luz. É isso que é ser médium. Então, mas todas as pessoas, indiferente de religiões ou credos, elas sofrerão a vingança dos seus obsessores, sem erro, porque é isso que eles vieram fazer. Sem a caridade não há salvação. Que eu transforme o ódio em amor, a ofensa em redenção, a discórdia em união, a dúvida em fé, o erro em verdade, desespero em esperança, tristeza em alegria, trevas em luz, antipatias em simpatias, miséria em riqueza. Então, nós não viemos aqui para vivermos miseráveis, gente. Não é porque os espíritos querem nos tirar a comida, tirar o pão de cada dia, querer que nós passemos por uma prova. Podemos passar, mas nós temos que tirar esse fluido de miséria dentro de nós, tirar esse fluido, porque se nós fizemos algo de errado em outra vida, veja bem, vamos supor que a outra vida a gente foi mal, não deu comida para os outros, tirou tudo, roubou, matou, foi um trem, tá bom, foi um trem, tá. Aí eu venho para um resgate, mas será que o meu resgate será eu passar por aquilo que eu fiz eles passar? Ou será eu solver, desmanchar, desmagnetizar e socorrê-los? Eu tenho que socorrer, eu tenho que aliviar. É isso que é espiritismo. Eu tenho que socorrer, eu tenho que doutrinar, eu tenho que trocar o fluido. Eu tenho que amparar o meu obsessor, porque se você não tirar agora, você vai tirar na outra vida, na outra, e você vai ficar reencarnando aqui até que você aprenda a socorrer os seus obsessores. Essa é a única realidade que nós temos. Todos nós somos obsediados, mas somos responsáveis para sair da obsessão e lutar por algo maior. A lei do Cristo é a lei do amor. Amor, o aroma do perfume, da hóstia imaculada, a maior partícula. O amor de Deus é a maior partícula que pode vencer tudo. Mas para buscar a partícula do amor de Deus é a fé. A fé. Luz é energia. Energia é massa desintegrada. E massa é energia condensada. Então, nós temos duas energias, tá? Essa massa que fica condensada e a massa que é desintegrada, que se torna luz.
Então, é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Nós temos que trabalhar, temos consciência que a hora que nós falarmos, vamos desintegrar, vamos solver, vamos queimar o ódio, queimar a raiva, queimar a inveja, queimar o ciúme, você vai entender o que nós estamos falando. Porque isso é doutrina espírita. Duelo. O espiritismo apagará esse último vestígio de barbárie. Não deixar desviar do caminho da retidão, não se importar com os espinhos que causam arranhaduras, roçam a nossa epiderme, o estúpido amor próprio, a tola vaidade, o louco orgulho. Então, para nós alcançar essa missão, você não pode falar, eu fui arranhada, eu fui... Não, gente, a nossa fé, a nossa coragem para vencer, para construir algo no futuro, nós não podemos relaxar agora. Agora que nós somos jovens, corajosas, fortes, dinâmica, é agora, é a hora, é o momento. Sem ferirem, sem impedir de progredir na caminhada. Não deixe ninguém te impedir na sua jornada cristã. Você tira e soluciona. Como fazer a reparação e a troca dos fluidos? Devemos banir, modificar os fluidos malsãos, que vocês já estão aprendendo. A minosidade, a guerra, a discórdia, o suicídio, a injúria, o gênio violento, colérico. Então, todo médium tem tendência ao suicídio, 99%. Quando isso chega até nós temos que orar e socorrer os suicidas. Socorrer. É muito raro não ter um médium que não passe pela sua memória um desejo de suicidar-se, quando ele vê uma prova muito grande ou porque ele já foi suicida em outras vidas. Então, nós devemos orar e não deixar que a perturbação do suicídio nos leva a perdermos a vida. O que eu preciso para cumprir e prosseguir a minha missão? Mutar, modificar, elaborar, banir e impedir. Tá? É isso que o médium tem que ter. Você tem que ser forte, você tem que ser corajosa, lutadora, vencedora. O que pode me impedir? O que vai me impedir de eu cumprir a minha missão? O pânico, a minha tristeza, a minha miséria, a minha severidade, o mal, o meu egoísmo, meu orgulho pode ser um obstáculo. A vingança e o rancor também pode me impedir. O ponto de honra, a suscetibilidade sombria, a injúria das ofensas, a enganação, o duelo, a paixão, a cólera, o temor, a hipocrisia, a calúnia, pérfidas insinuações, odiosas armadilhas, discórdia, dúvida, erro, desespero, trevas, antipatias, guerras, suicídios. Então, o médium, o que vai... eu não quis continuar, porque lá tinha injúria, lá tinha difamações, lá tinha erro. Não, isso daí é prova. Isso é quando você encontra uma pessoa chata no seu caminho, é uma prova. Tira a chatice, tira o faniquito, porque você vai encontrar sempre a vida inteira. Você pode passar alguns dias ser uma pessoa chatinha, né? Um pouquinho tem uma outra, uma área verde, outra azul, a cor de rosa, sempre vai ter as pessoas chatinhas perto de nós. Então, nós temos que acostumar com isso e aprender a solver tudo isso e ser feliz. Ser feliz. Médium tem que ser feliz. E socorrer as colônias espirituais. Isso, as colônias espirituais que aqui se apresentam, que ele está passando aqui, são colônias, são projetos de cidade no mar, submarinas. São cidades que ficam no mar, tá? Para projeto, para as pessoas, se no futuro a terra não tiver lugar, tiver que só plantar comida, e não tiver lugar para a gente morar, os prédios já estão tudo cheios, aí o que a gente faz? A gente pode morar em alto mar, tá? Então, esses aí são grandes espaços que nós podemos ficar, tá? Para o nosso trabalho. Então, a nossa missão
como espírita, fala amai-vos. Porque os espíritas somos imperfeitos. Então, esses espíritas que aparecem até perto de você, com faniquito, com isso, com aquilo, desintegra as suas falas, as suas maldades, os seus errinhos, as suas imposturas, e coloca um fluido doce para ele. E instruir. Porque nós só chegaremos a sermos bons espíritas se nós nos instruirmos. Porque o maior erro da doutrina espírita é a Maria vai com as outras. Chega uma pessoa e ela faz um trabalho e o outro acredita. E aí ela vai fazendo aquela palestra, passa para o outro, 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 e leva uma mensagem que muitas vezes não tem nada a ver com o espiritismo. Então, o médium espírita, ele tem que estudar o espiritismo, a ciência espírita, para realizar e cumprir a sua missão. Essa é a nossa meta. E assim ou será. Uma boa noite para todos.